Horas e 24 minutos, como acontece toda sexta-feira aqui no SBT Notícias, nós abordamos um tema no nosso quadro Entrevista ao Vivo. E hoje a nossa convidada é a psicóloga e também sexóloga, diretora da Faculdade de Psicologia da UNOeste, da cidade de Presidente Prudente, São Paulo. Professora, boa tarde. Boa tarde. Hoje o nosso tema é estresse. Dizem que é a doença desse século, do século XXI, e que infelizmente está afetando grande parte da nossa população, principalmente a população ativa. Antes da gente começar a falar da doença ou do problema, vamos primeiro explicar o que é estresse. Estresse é uma desorganização emocional, tipo assim, um desequilíbrio emocional que é causado por agentes externos ou mesmo internos e que afeta a pessoa de forma negativa. Como a pessoa pode perceber que está estressada? Olha, a partir do momento que a pessoa percebe que ela está um pouquinho diferente do normal, por exemplo, ela está um pouquinho sem paciência, responde o que não deveria, às vezes, responder para as pessoas, ou começa a ficar um pouco triste, se afasta um pouco das outras pessoas, e ela age bem diferente do que ela está acostumada a agir. Então, a partir daí, ela precisa de observar o que está acontecendo e procurar alguma ajuda. Agora, geralmente, a pessoa, quando começa a ficar estressada, ela mesma não percebe. São as pessoas que convivem com ela que percebem. E quando estressada, que profissional a pessoa deve procurar? Bom, ela deve, de preferência, procurar um psicólogo ou um psiquiatra. São os profissionais que são preparados para poder trabalhar estresse. Doutora, o acúmulo de funções, infelizmente, em razão da baixa remuneração no nosso país, algumas pessoas têm até 2, 3 empregos. Isso contribui para que a pessoa apresente de uma forma mais rápida estresse? Sim, pode. Dependendo das atividades e do que vai acontecendo. Por exemplo, você está falando sobre acúmulo de cargos, excesso de trabalho. Então, o que acontece? A pessoa se sente muitas vezes pressionada, tem que realizar muitas coisas e começa a ficar ansiosa, e essa ansiedade pode levar a uma depressão? Sim, pode levar. E agora, o nosso dia a dia, realmente, ele é uma das causas do estresse, porque todo mundo precisa de trabalhar muito. O tempo para se divertir nem sempre é muito. Então, o excesso de trabalho pode também causar o estresse. Mas é evidente que a falta do trabalho também, se o indivíduo está sem emprego, a condição financeira, né, com problemas e tal, também ele pode se estressar. Porque afeta a pessoa de uma forma negativa, né? Ele vai se sentindo como? Ele não tem condição de assumir, de pagar o que ele precisa, assumir os compromissos. Então, isso causa também o estresse. Ok, agora são 12 horas e 27 minutos. A você que passou a acompanhar o SBT Notícias nesse momento, nós estamos conversando no quadro Entrevista com a psicóloga e também sexóloga doutora Marilandes Ribeiro Braga. Doutora, existe estresse positivo e negativo? Você poderia dar um exemplo de um estresse positivo? Ah, sim, existe estresse positivo e negativo. Um exemplo de um estresse, porque, olha, vamos primeiro explicar. O estresse, ele é necessário. Nós temos que termos sempre assim, um pouco de estresse, porque o estresse motiva o indivíduo a agir. Agora, existe o estresse positivo, o que é? É alguém que está, por exemplo, se preparando para um grande acontecimento. Se você vai para um congresso, apresentar um trabalho, ou então o indivíduo está preparando uma grande festa, ele é responsável pela festa, então ele fica estressado. Mas é um estresse positivo, porque é algo bom que vai acontecer. Acontece muito nos finais de ano, por exemplo. Alguém que está preparando uma grande festa de Natal para muitas pessoas, então tem 1000 atividades para poder fazer. Então a pessoa se sente ansiosa e então fica realmente estressada, mas é um estresse negativo. Outro exemplo, alguém que está se preparando para se casar, por exemplo.
Estresse, os últimos dias, quem está se preparando para um casamento, sabe como que é. São 1000 coisas que a pessoa tem que ir atrás, que resolver, que buscar solução para tudo. E aquele medo também, se vai ser feliz ou se não vai ser feliz, né? Tudo isso provoca estresse. Agora, são esses os estresses negativos, são os estresses positivos. Doutora Marilandes, eu li há algum tempo na revista Veja uma pesquisa divulgada em que se constatou que a mulher está mais propensa a estresse. Por quê? Olha, porque as características do homem e da mulher são diferentes. Então, a mulher tem assim, um tipo de sensibilidade, às vezes, um pouco diferente do homem. A mulher é mais atingida. Veja só, vamos dar assim alguns exemplos. Vamos passar um relacionamento. Um casal de namorados terminam, por exemplo, o relacionamento. Naquele mesmo dia, o homem tem condição de sair para um barzinho, tomar um chopp, conversar com os amigos. A moça normalmente não sai de casa, ela se fecha e tal. Então, o tipo de sensibilidade do homem e da mulher são as características bem diferentes do homem e da mulher. Então, o homem, ele se sujeita mais a alguns tipos de acontecimentos e ele parece que lida melhor. A mulher, por ser mais sensível, não estou dizendo que o homem não seja sensível, não é isso, mas são características diferentes. Então, o homem lida melhor, às vezes com alguma decepção, com algo assim. E a mulher ela, além de não lidar tão bem, ela demonstra mais aquele sofrimento dela. E o homem, ele nem sempre demonstra o que sente. Sente sim, mas nem sempre demonstra. Vamos dizer, é mais forte? Não, não é isso. É a forma de ser do homem que é diferente da mulher. Doutora, então, barzinho e bate-papo com os amigos é bom para aliviar o estresse? Olha, tudo que for possível para poder se divertir é bom. Mas, olha, para estresse, então vamos citar algumas coisas interessantes para poder a pessoa tentar não se estressar tanto. Fazer sempre que possível uma caminhada. Gente, mas isso ajuda e muito o estresse. Então, fazer caminhadas, porque se a pessoa tenta assistir filme e ler, o que acontece? Seria bom? Seria, mas acontece que o estresse faz com que a pessoa perca um pouco a concentração. Então vai ser difícil ela ler, porque ela não vai concentrar. Ela vai ler a página uma vez, vai voltar a ler outra vez. Assim também ela vai ver um filme, ela não vai ter interesse. Agora a caminhada, mesmo que não esteja com vontade, deve caminhar porque vai ajudar. Sabe, ajuda não é só o físico, ajuda também o emocional. Então caminhada, sair com os amigos, é bom sim, não precisa de beber para sair não. Pode sair sem beber, lógico, né? Então, todo tipo de diversão, dançar, e se a pessoa conseguir, é ótimo, é excelente. Então, sim, um bate-papo, uma saída no barzinho, vários lugares com os amigos, é excelente. Doutora, alguns colegas de faculdade, quando souberam que eu iria conversar com a senhora, fizeram questão de que eu perguntasse para a senhora hoje sobre o estresse psicológico e o físico. Qual que é o mais grave? Eu digo para você que é os dois. Só que o físico, a pessoa tem condição de perceber de forma mais clara. E o emocional, o indivíduo demora, às vezes, a aceitar que está estressado. Outro ponto importante também, você falando sobre esse estresse, tanto emocional como físico, é o seguinte, que o estresse, ele causa várias reações diferentes na pessoa, e são vários problemas que surgem, inclusive problemas ligados à sexualidade, por exemplo, no homem. O homem estressado, ele pode começar a ter problema de ereção. Então, muitos são os problemas causados pelo estresse. Então, sobre o físico. O físico, o indivíduo está muito cansado. Agora, nem sempre o indivíduo muito cansado significa que ele está estressado. Às vezes você chega do trabalho muito cansado mesmo. Toma um banho, relaxa, ouve uma música, pronto, se sente ótimo, maravilhoso. Agora, a pessoa estressada, em relação ao trabalho, ela pode tomar um banho, tentar relaxar para começar, que ela não vai relaxar mesmo, né? Então, a reação é diferente, aquele cansaço físico. Agora, é muito difícil, gente, o cansaço físico, só ele causar o estresse. Geralmente, o trabalho
físico, mas com algumas coisas ligadas ao emocional que se juntam e aí sim causa o estresse. Que são, então, o que é que causa o estresse? É tudo de muito, assim, negativo. Então, é aquela cobrança que tem em cima da pessoa. São essas cobranças é que levam a pessoa a passar por um quadro de estresse. Agora, lembrando que um pouco de estresse é importante. A pessoa tem que ser um pouquinho estressada para poder viver bem. Ok, a doutora Marilandes é a nossa convidada para os próximos programas, para as próximas semanas, em que nós estaremos abordando a questão depressão, sexualidade e alguns temas que nós estaremos também pesquisando com a população, o que as pessoas querem saber quando estão diante de um psicólogo e uma sexóloga. Doutora, nós estamos chegando ao final do SBT Notícias, eu estou sendo avisado pela edição, a gente gostaria de deixar a TV Nova Chavantina à sua disposição para as suas considerações finais. Bom, é um prazer muito grande estar aqui novamente em Nova Chavantina, que eu tenho um carinho muito especial pela cidade e de um modo especial pelas pessoas aqui, que são pessoas maravilhosas, né? E a gente está sempre aqui, nós temos filhos aqui na região, né? É a mamãe da doutora Geisa. Doutora Geisa e doutor Wallace de Campinápolis, né? Então nós estamos sempre aqui, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E o SBT Notícias de hoje está terminando. A você uma boa tarde, um grande abraço. Amanhã, sábado, você acompanha os principais destaques da semana. Tenham todos uma excelente sexta-feira e até amanhã, meio-dia.